Então, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos a mais uma palestra das Conversas Neuromusicais, projeto de extensão do nosso grupo Neuromúsica na Universidade Federal do ABC. Hoje eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com uma grande amiga, Anne-Rose Engel, que vai falar sobre um trabalho que ela realizou aqui no Brasil há alguns anos atrás. Anne-Rose é alemã, está falando conosco hoje direto de Leipzig. Anne-Rose é psicóloga e graduada pela Universidade Técnica de Dresden, doutora em Ciências Naturais pela Philipps Universität Marburg, na Alemanha, e desde 2014 ela trabalha com pacientes neurológicos na Clinic of Cognitive Neurology do Hospital Universitário de Leipzig, realizando diagnóstico e terapia neuropsicológica. E em cooperação com o Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, conduz projetos de pesquisa com pacientes neurológicos, com o objetivo de investigar os efeitos de terapia com música nas habilidades rítmicas e cognitivas. Realizou pesquisa de pós-doutorado em vários laboratórios, com foco nos correlatos neurais da escuta de músicas improvisadas, junto ao grupo Music Cognition and Action, no Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Science, em Leipzig, com foco nos correlatos neurais de transferência intermodal na aprendizagem de piano, junto ao Social Brain Lab, no Netherlands Institute of Neuroscience, em Amsterdã, e com foco no processamento neural das emoções musicais, com o grupo do Dr. Jorge Moll, no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, aqui no Rio de Janeiro. E é sobre esse projeto que ela nos falará hoje, no qual ela pesquisou como a sincronia entre instrumentos de percussão influencia a sensação de prazer e o que ocorre do ponto de vista neural ao ouvirmos uma bateria de escola de samba bem sincronizada. Então, vou passar a palavra à Anne-Rose. E antes disso, só lembrar todos e a todas que estão aqui acompanhando nossa conversa, que fiquem à vontade para, no final da palestra, abrirem suas câmeras, para interagirem diretamente com a palestrante. E, ao longo da palestra, se quiserem ir deixando seus comentários, perguntas aqui no chat, também fiquem à vontade, ok? Então, Anne-Rose, muito obrigada por aceitar o meu convite para estar aqui hoje com a gente. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Patrícia, pela introdução e pelo convite para apresentar o meu estudo aqui. Vou primeiro compartilhar as folhas que eu preparei. Tá bom. Está visível? Dá para ver bem as folhas? Tá bom. Então, muito obrigada pelo convite. Fico super feliz que eu posso apresentar hoje esse estudo que eu realizei junto com Jorge Moll e meus colegas nessa época lá no Instituto DOR, Sebastian Höfle, que está presente agora também, e Marina Monteiro, e também foi um projeto de cooperação com Peter Keller, que era meu orientador nessa época também no Instituto Max Planck. E esse projeto é sobre visa a responder à pergunta por que é tão especial ouvir uma bateria de escola de samba. E só para abrir o apetite da apresentação aqui, vou tocar uma bateria bem famosa do Salgueira, que, claro, vocês todos eles conhecem. Então, quando eu ouvi a primeira vez um desfile de escola de sambas lá no Rio de Janeiro, eu fui fascinado e
isso me pegou surpresa, porque eu nunca gostei do carnaval, nunca gostei de carnaval na minha vida. Mas quando eu ouvi essa bateria, ou os desfiles ao vivo, eu não consegui ficar sossegado, eu não consegui ficar sem movimento, os pés quiseram mover, eu tinha que dançar, mesmo assim, esses movimentos não tinham nada a ver com dançar samba. E eu não posso descrever esse sentimento qual eu tive quando a bateria passou. Isso foi para mim como eu receberia choques elétricos, um prazer, uma alegria incrível. E depois eu visitei ensaios das várias escolas de samba e sempre tentei ficar perto da bateria. E eu adorei ouvir esse tipo de percussão. Mas por que é tão especial ouvir uma bateria de escola de samba? Algumas respostas eu já achei nas pesquisas sobre música e emoções. Música tem o poder de evocar emoções intensas, complexas, que estão diferentes das emoções básicas. E esse processo das emoções musicais, da alegria, está ligada à ativação no sistema de recompensa, né? No sistema dopaminérgico. Também, experimentar sensações físicas está descrito na literatura também. Está descrito como um fenômeno, está chamado chill. Esse é um topo de uma resposta emocional ligado ao sentir arrepios e com uma resposta no sistema nervoso autônomo, mejorável. E também uma outra linha na literatura fala sobre sentir o groove. Sentir o groove é um fenômeno que está ligado a sentir prazer com música e essa vontade de dançar. E sobre esse sentir o groove, tem algumas pesquisas já. Quero só apresentar uma pesquisa de um grupo de Guy Medicine na Suécia, porque ele comparou músicos dos gêneros diferentes, por exemplo, música indiana, jazz, grega, África Ocidental, mas também música brasileira, samba. E ele achou que, especialmente, o beat salience, a marcação, qual forte a marcação está numa música, é importante para sentir o groove, esse prazer e vontade de dançar. E também a densidade entre os sons, entre as batidas em geral, está importante para influenciar esse sentir o groove. E mais importante, em comparação dos outros gêneros, ele achou que o samba brasileiro tem um maior potencial do que outros gêneros de evocar, induzir esse sentimento do groove. E, só por curiosidade, ele usou muito a música do Teresa Cristina e o Grupo Semente, também música de Paulinho da Viola e Elton Medeiros, nesse estudo. Um outro grupo é o grupo do Peter Woest, da Dinamarca, que realizou algumas pesquisas sobre groove. E eles pesquisaram a complexidade do ritmo. Então, ele usou muitos os ritmos sincopados e eles acharam que esses ritmos sincopados, a complexidade do ritmo tem um papel no sentir o groove. Então, eles falaram que escutar a música está relacionada à formação de expectativas. E ritmos sincopados, especialmente quando tem médio complexidade, estão capazes de criar
uma violação das expectativas. E essa violação pode causar surpresa e, assim, prazer, enquanto escutar música. E o grupo do Peter Woest, eles também examinaram esses processos na ressonância magnética funcional. E eles acharam uma rede de áreas motoras e áreas do sistema de recompensa ativo no cérebro durante escutar música com ritmos de médium complexidade. E eles sugestaram um modelo que tem uma interação de diferentes circuitos córtico-estriatais. E eles suporam que as representações internas do beat está representado na ativação de áreas como a área motora suplementar, área premotora, também o putamen. E essas beat-based expectativas musicais estão relacionadas à ativação no caudato e regiões pré-frontais e parietais. E essas áreas passam as informações para o rede de recompensa, o núcleus accumbens, o middle orbital frontal cortex, que gera a resposta ao sentir o groove, prazer e vontade de dançar. Mas nosso estudo foi motivado pelos estudos que mostraram efeitos de sincronia. Esses efeitos de sincronia foram pesquisados ou examinados na ação de tocar um ritmo junto ou simplesmente bater o dedo junto em um ritmo, simplesmente num ritmo constante, como um metrônomo. E assim, Hof e Reisen mostraram que os participantes gostaram mais do experimentador depois de bater o dedo junto com o experimentor que estava em sincronia com o participante. Também em um estudo que eu fiz junto com Idir Kokar, Sebastian Kirchner e Christian Kaisers, nós mostramos que quando participantes experimentaram sincronia durante de bater um ritmo um pouco mais complexo, quando eles experimentaram mais sincronia, mais ativado foram áreas no sistema de recompensa, especialmente o núcleo caudato, e também essas pessoas que experimentaram mais sincronia ajudaram depois mais a experimentadora, que eles acharam que tocaram, bateram junto o ritmo. A gente fez um pequeno teste, a experimentora deixou canetas cair no chão e os participantes pegaram mais canetas e também eles dedicaram mais horas de graça para a experimentadora para terminar o doutorado dela. Então, isso foi nossa medida para efeitos no comportamento prosocial. E isso só porque eles experimentaram mais sincronia durante de bater um ritmo junto. Então, geralmente, estamos assumindo que durante o ato ou ação, as mesmas regiões cerebrais estão ativadas como na percepção. Isso está mostrado nas pesquisas do Mirror Neuron System ou Action Perception Matching System. E por isso, nós esperamos resultados sobre efeitos de experimentar sincronia também, enquanto só escutar música. Então, nossa hipótese era escutar uma bateria mais sincronizada, evocar mais sentimentos prazerosos e vontade de dançar. Então, sentir o groove
botando mais ativação cerebral nas regiões relacionadas ao processamento motor e de prazer, do que escutar uma bateria menos sincronizada ou assíncrona. Também, nesse projeto, exploramos também mais fatores quais podem ter uma influência no sentir o groove enquanto pessoas escutam percussão. E um outro fator qual deve ter influência pode ser o volume da música. Quando a bateria passou no sambódromo, a música foi muito alta. Também ficar perto da bateria e ligado a um som muito alto. E estudos do Neil Todd mostraram que música alta pode estimular o sistema de equilíbrio. E tal sensação, evocada acusticamente e comparável com automovimento, como balançar, ou ficar numa cadeira de balança, ou durante de dançar, esse headbanging, bater a cabeça, né? Essa sensação no sistema de equilíbrio que está evocado acusticamente está comparável nesse automovimento, e esse é o que está causando uma sensação de prazer enquanto escuta música alto. E assim supomos que escutar baterias com volume mais alto, ou uma bateria com mais bateristas, pode causar mais sentimentos de prazer do que ouvir uma batida num volume menor. Além disso, analisamos também nesses projetos algumas diferenças interindividuais, mas essas análises estão mais exploratórias. Eu vou apresentar o pensamento depois disso e que pessoas que estão mais sensíveis a divergências de ritmos podem apreciar mais a sincronia entre os diferentes tipos de instrumentos da bateria de escola de samba. Então, quando eu não tenho essa sensibilidade, eu não me importo se está sincronizado ou tocado em time ou não. Então, agora vou mostrar os estímulos que usamos nesse estudo. O músico, o Tadeu Campani, quem é um maestro de uma bateria de escola e também um compositor, ele compôs uma música do tipo de um samba enredo, como primeiro parte, primeiro refrão, segundo parte, segunda refrão, mas sem letras e harmonias, só batucada, só para ter uma bateria de escola de samba com todos os instrumentos. E nessa composição teve também breaks, bossa, arranjo. Ele tocou todos os instrumentos durante de gravar, gravou todos os instrumentos separados, enquanto escutava um metrônomo, e depois ele arranjou todas as gravações e criou uma música como uma bateria de escola de samba, pela multiplicação dos instrumentos, das trilhas de áudio, né? E desta composição, eu peguei algumas partes nos quais todos os instrumentos, o primeiro, segundo, terceiro, surdo, a caixa, repique, quica, chocalho, tamborim e agogó, foram presentes, envolvidos. E eu vou tocar agora uma parte desse samba enredo, dessa composição para você. Então, isso foi
a composição normal com sincronia, sem manipulação. Mas para o nosso experimento, eu quis manipular a sincronia e eu fiz da seguinte maneira. Eu atrasei a trilha de áudio das caixas. A caixa toca esse ritmo básico, né? Como um pulso constantemente. E eu atrasei essa trilha de caixas de alguns segundos, de 28 milissegundos, de 55 milissegundos, de 83 milissegundos. E assim, todos os outros instrumentos ficaram bem no ritmo. Então, isso seria como a bateria, todos os músicos estão capazes de manter o ritmo individual, mas eles não tocam junto. Isso pode acontecer, por exemplo, quando as pessoas estão não sensíveis em ouvir os outros músicos, ou simplesmente eles têm essa situação que alguns músicos estão mais para frente do que os outros e não estão ouvindo por causa da distância. Então, não é uma situação que pode realmente acontecer. Então, primeiro, vou tocar para vocês o estímulo com a maior assincronia de 83 milissegundos. Dá para ouvir que esta já não tão agradável a ouvir, né? Agora eu vou tocar o estímulo de 28 milissegundos, que está quase ainda bastante com sincronia, mas esse trecho é de uma outra parte, porque eu usei 3 partes diferentes dessa composição. Quase bom. E esse é o trecho com 55 milissegundos atraso. Então, com esses estímulos, começamos com um experimento comportamental, um piloto. 12 participantes participaram. Todas as pessoas que participaram gostaram e conheceram o som do ritmo da bateria de escola de samba. E a maioria deles também teve experiência musical. Primeiro, todos os participantes ouviram os diferentes estímulos com volume mais alto e com volume um pouco mais baixo, com a seguinte tarefa. Nós falamos, agora você ouvirá vários trechos de ensaios de uma bateria de escola de samba. Em alguns desses ensaios, a bateria toca melhor do que em outros. O volume da bateria pode variar também. A primeira tarefa era avaliar qual agradável foi ouvir o trecho da bateria numa escala de 0, muito desagradável, até 10, muito agradável. A segunda avaliação foi, por favor, avalie sua vontade de mover ou de dançar como trecho da bateria. E esses estão os resultados dessa avaliação. Em amarela estão os resultados
com os trechos com volume alto e em branca estão os resultados com o volume um pouco mais baixo. E nesses resultados temos 3 efeitos significativos na análise das variâncias. Primeiro, a gente tem um efeito da tarefa. O prazer sentido no escutar a bateria foi maior do que a vontade de dançar. Isso pode ser um efeito do ambiente do experimento. Nossos participantes sentaram numa sala com fones de ouvido, num instituto com tarefas, e isso dá menos vontade de dançar, mesmo que deu bastante prazer ouvir os trechos. Segundo, temos um efeito de sincronia. Estímulos com mais sincronia foram relacionados com mais prazer e mais vontade com mais vontade de dançar. Então, dá para ver com mais assincronia ou menos sincronia, as avaliações caíram. Mas o terceiro efeito que achamos foi um efeito de interação com volume e sincronia. Só trechos com volume alto foram relacionados ao prazer e vontade de dançar quando os trechos ficaram com uma boa sincronização, de 0 a 28 milissegundos atraso das caixas. E os trechos com mais assincronia, pessoas gostaram mais dos trechos com volume mais baixo. Então, quando uma bateria não é tão bem sincronizada, dá para aguentar quando o volume é um pouco mais baixo. Depois dessa parte, todos os participantes ouviram de novo todos os trechos e agora perguntamos diretamente sobre a sincronia. Nós perguntamos agora, você deve avaliar a sincronia entre os instrumentos da bateria. Houve ou não sincronia entre os diferentes tipos de instrumentos. E os participantes reconheceram bastante bem a manipulação, como está visto aqui nesses gráficos. Nós pegamos todos esses valores desses 3 avaliações para calcular uma correlação com o valor do estímulo. Então, pegamos a avaliação do participante e correlamos com o valor do estímulo de 0, 28, 55 e 83. E esses valores usamos para determinar a sensibilidade dos participantes, de perceber sincronia nos estímulos. Uma correlação com valores mais negativos indica uma melhor sensibilidade para a manipulação da sincronia. Então, teve bastante variação entre os participantes. Por exemplo, teve participantes que têm uma boa correspondência entre a avaliação deles e como realmente foi a manipulação dos estímulos, e alguns participantes que não mostraram uma correlação tão forte. E esses valores usamos depois para analisar essas diferenças individuais. Nós também determinamos a capacidade em perceber ritmos ou tempo. E nós aplicamos as seguintes tarefas. Nós usamos a parte referente ao ritmo do Musical Ear Test. Nesse teste, os participantes escutam 2 ritmos e devem que avaliar que eles foram mesmo ou diferentes. Vou tocar um exemplo. Nesse exemplo,
os dois ritmos eram diferentes, não era o mesmo ritmo. Então, esse teste é bastante difícil, né? Dá para ver, alguns dos nossos participantes conseguiram fazer bastante bem, mas também alguns ficaram quase no chance level, né? E também eu apliquei uma avaliação temporal, uma versão de Auditory Flutter Fusion Task. Isso é, eu coloquei dois sons, duas batidas, eu quis fazer muito semelhantes como um experimento, eu peguei sons de tambores e foi Free Alternative Force Choice Task, então 3 estímulos, em 2 estímulos os 2 tambores ficaram bem sincronizados e em estímulo teve intervalo entre até 40 milissegundos. E as pessoas têm que indicar no qual dos 3 sons eles escutaram 2 sons. Então, vou tocar um exemplo. Aqui foi no meio, o segundo não foi sincronizado. E assim eu consegui calcular o limiar, mas o limiar foi bem baixo, então, no média, 8 milissegundos é muito pouco, então isso foi bem fácil de ouvir, nos quais os 2 sons eram não juntos, não em sincronia. E realmente nós pegamos esses valores e correlamos com essa correlação que eu mostrei antes. Então, a correlação foi significativa entre a percepção dos ritmos do Musical Ear Test, pessoas que também foram nesse teste melhor, teve uma melhor correlação com a avaliação de qual agradável foi ouvir o trecho da bateria de escola de samba. E também com a vontade de dançar. Então, isso significa que as pessoas que teve uma melhor capacidade rítmica foram mais sensíveis também na avaliação deles. Mas não achamos outras correlações significativas. Então, só para terminar, esses resultados do pilotos também perguntamos muitos questionários e um desses eram as escalas do Geneva Emotional Music Scale. Essas escalas foram feitas para medir a intensidade de 9 emoções complexas sentidas com música, porque música evoca outros emoções ou diferentes emoções das músicas básicas. E também perguntamos sobre sensações físicas que podem acontecer. Usamos as escalas do Judith Becker, que usou essas escalas para determinar os chamados deep listeners, que eu vou explicar depois. Então, os nossos participantes do piloto experimentaram intensamente felicidade e força, e também encanto, admiração, enquanto normalmente escutam uma bateria de escola de samba, mas quase eles não experimentaram paz, ou tensão, ternura, nostalgia e tristeza. Também, fisicamente, eles experimentaram, às vezes, arrepios e coração disparado e frio na barriga. Então, foi acompanhado com sensações físicas também. Agora, você sabe bastante coisas sobre as características dos nossos estímulos, e com esses estímulos entramos na ressonância magnética funcional. Mas nós usamos só os estímulos com um volume só, para examinar a atividade no cérebro, enquanto escutar trechos
de 20 segundos, né, numa bateria de escola de samba, de diferente sincronia entre os instrumentos. A tarefa dos participantes era qual agradável foi ouvir o trecho da bateria. E eles responderam dentro da máquina, numa escala de 10 pontos, como no outro experimento. 21 participantes teve nesse experimento, todos eles gostaram e conheceram o ritmo da bateria de escola de samba, todos eles teve experiência com tocar música, todos eles tocaram um instrumento e quase todos os participantes já tocaram o ritmo da bateria de escola de samba. Então, temos aqui uma amostra de especialistas. As respostas na ressonância magnética eram bem semelhantes, como eu já mostrei, né? Os resultados comportamentais mostram que mais sincronizado um trecho era, mais agradável foi ouvir esse trecho. E o trecho de 28 milissegundos foi avaliado ainda bastante bem. Mas o trecho de 55 milissegundos atraso nas caixas, ou 83 milissegundos atraso nas caixas, já não foi agradável mais para ouvir. E nós calculamos um contraste para ver quais áreas estão mais ativos com trecho mais sincronizados. Achamos uma rede das áreas motoras mais ativas, com áreas motoras como área premotor, a bilateral, né? Área motora suplementar, o cerebelo, e também os gânglios de base, como o putame, basal ganglia. E essa rede das ativações nas áreas cerebrais motoras está bem conhecida por estar envolvidas no processamento do ritmo e do beat perception. E nós achamos que essa atividade durante de ouvir uma bateria mais sincronizada com esse sistema nas áreas cerebrais motoras está causando ou relacionado ao desejo de mover. Então, quando uma bateria tem a sincronia ou um strong beat, uma marcação bem, porque achamos que essa sincronia está aumentando a marcação, o beat salience, e assim está relacionado nesse processamento motor. E um outro resultado bem interessante, eu quero explicar agora. Eu já mencionei o Judith Becker e o conceito de deep listeners. Judith Becker fez pesquisas no trance e achou que tem pessoas que experimentam emoções mais intensas e profundas com música do que outras pessoas. E essas pessoas experimentam também mais sensações físicas com música. E para identificar esses deep listeners, nós perguntamos, em comparação à maioria das pessoas que você conhece, quão intensas são suas respostas emocionais à batucada de uma bateria de escolas de samba. E 14 pessoas indicaram que as suas emoções estão mais ou muito mais fortes do que das outras pessoas. E 7 pessoas falaram que as emoções minhas estão iguais, ou uma pessoa falou até mais fracos do que as emoções outras pessoas estão sentindo durante de ouvir uma bateria de escola de samba.
E também, de novo, perguntamos sobre sensações físicas e a intensidade das emoções complexas. E esses estão os resultados quando estamos usando essa classificação de Deep Listeners, né? Aqui, nesse cinza, os Deep Listeners, essas 14 pessoas, relataram emoções mais intensas, quase em todas as emoções, e também mais sensações físicas. E agora, usamos essa classificação para uma outra análise, porque nós supomos que essas pessoas, os deep listeners, têm uma atividade diferente numa área que conhecemos dos outros estudos. Muitos estudos do George Moll mostraram que essa área está envolvida no apego, afiliação, processamento emocional, geralmente, e comportamento processual. Essa área é a área, o córtex cingulado subgenual. E também, num estudo recente, mostraram que essa área também está ligado ao esforço relacionado uma pessoa está dando para um membro do grupo. A gente usou um estudo de membros no futebol, do grupo do futebol. Então, essa é só foi uma outra medida de mostrar a ligação na afiliação dessa área. E nós usamos Region of Interest análise, criamos Region of Interest no coordenata que achamos nesses outros estudos. E esse é o resultado. Realmente, as pessoas que falaram que sentem mais emoções, geralmente, quando escutam uma bateria de escola de samba, também mostraram mais atividade nessa área que conhecemos que está envolvido na afiliação. E essa ativação nessa área é muito mais baixa para essas 7 pessoas que falaram que, não, nossas emoções não estão tão fortes enquanto escutar uma bateria de escola de samba. E para controlar se esse efeito e, em geral, está relacionado à experiência do prazer, analisamos também a resposta do cérebro na área de recompensa, no núcleo accumbens. Mas não achamos uma diferença assim, não teve diferença nenhuma. Então, esses foram os resultados principais. E só rapidamente eu vou mostrar alguns análises exploratórias das diferenças interindividuais. Mas todos os nossos participantes tocaram um instrumento e assim provavelmente nossa variação nas habilidades rítmicas não era tão grande. Para essa análise, usamos de novo para determinar a sensibilidade a avaliação de sincronia diretamente, feito depois do experimento, né? Perguntamos agora, depois eles saíram da ressonância magnética funcional, eles avaliaram a sincronia entre os instrumentos diretamente. E nós correlamos as avaliações dos participantes com os valores dos estímulos. E aqui podemos ver valores mais negativos mostram que tem uma boa discriminação e valores menos negativos indicam pessoas que eram não tão sensíveis, mas a variação não é tão grande. E nós usamos esses valores nesse contraste de interesse, né? Quais áreas estão mais ativas quando escutam uma bateria mais sincronizadas, e acharam, por exemplo, o cerebelo, mas também outras áreas mais ativas. O cerebelo é uma área bem
conhecida pela analisar diferenças no ritmo. E também usamos uma outra tarefa para determinar a capacidade de uma pessoa em manter o ritmo na sincronização sensorimotora, sensory motor synchronization. Nós usamos a tarefa finger tapping. Uma pessoa tem que bater o dedo aqui em sincronia com, por exemplo, um metrônomo. E nós gravamos a resposta das pessoas com esse tapping pad. Ele registra o momento de uma apatia pela técnica MIDI. E depois podemos calcular as sincronias e outras medidas. E agora só vou mostrar o resultado para uma manipulação com um metrônomo que varia o tempo. Então, esse metrônomo variável é um metrônomo que acelera ou reduz o tempo. E a dificuldade é que a pessoa tem que antecipar ou predizer a próxima batida. E essa situação está comparável com um conjunto dos músicos que estão acelerando o tempo durante de tocar. E assim, podemos calcular uma coisa que está chamada Prediction Tracking Ratio. E esse Prediction Tracking Ratio fala se a pessoa é realmente pode antecipar o próximo evento ou se ela está reagindo aos estímulos. E em outros estudos conseguimos mostrar que músicos estão mais capazes de antecipar. E pessoas com menos experiência na música têm a tendência de reagir ou seguir. E, de novo, usamos esse valor para análise paramétrica nas respostas cerebrais, no nosso contraste. E achamos que as pessoas que eram mais capazes em predizer teve mais atividade no cérebro e também na amígdala. Essa área está bem conhecida em analisar diferenças, né? Detectar coisas anormais, né? Mas isso estão só análises mais exploratórios, também com significado não tão forte. Então, vou resumir só rapidamente os resultados principais. Então, nós achamos primeiro escutar uma bateria com mais sincronia entre os instrumentos, gera mais sentimentos de prazer, foi mais agradável e também a vontade de dançar. Então, gera esse sentir o groove. E escutar uma bateria bem sincronizada está relacionada à ativação de áreas cerebrais motoras, conhecidas por estarem envolvidas no processamento do ritmo e beat perception. E tal atividade cerebral relacionada ao processamento motor pode ser relacionada ao desejo de se mover com os sons da bateria, que estão agradáveis e têm uma marcação forte, um strong beat. E também eu mostrei o resultado dos participantes que relataram respostas emocionais mais fortes à percussão do samba. E essas pessoas mostraram maior atividade no cérebro cingulado subgenual, uma área envolvida em emoções afiliativas e prossociais. E também eu mostrei algumas indicações para diferenças interindividuais. A ativação do cerebelo e outras áreas foram relacionados com a sensibilidade dos participantes, as sincronias nos estímulos. Então, isso foi o que eu quis dizer. E para terminar, primeiro quero agradecer, obrigada pela sua atenção e seu interesse.
E um grande, grande, grande obrigada está mandado pelo o grupo do IDOR, o Jorge Moll e todas as pessoas que me apoiaram. E foi um grande prazer de trabalhar lá e realizar essa pesquisa. E também eu ainda estou colaborando com o Peter Keller e recebi também muito apoio dele nesse projeto. Obrigada. Obrigada, Ana Rosa. Muito legal ouvir sobre seu trabalho agora de uma maneira assim mais organizada, né? Porque a gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas eu nunca tinha tido essa visão, né, tão detalhada do seu trabalho aqui no Brasil. Vamos abrir para perguntas agora. Tem algumas, acho que tem uma pergunta só no chat, por enquanto, mas fiquem à vontade para abrir as câmeras agora, para a gente, de fato, conversar com a Nerosa. E, Nerosa, acho que você pode parar de compartilhar a tela para a gente poder conversar um pouco agora. Parou, né? Ainda não. Ainda não? Não. Mas, Patrícia, talvez depois ela ainda vai querer mostrar algum outro slide, né? Bom, só se for, se alguém tiver alguma pergunta com relação a algum conteúdo do slide, também pode deixar, não tem problema. A gente ainda está vendo a sua apresentação com naquele modo que não é o de apresentação. Então, Isso. aqui eu posso, agora achei que eu estou usando 2 telhados, eu posso parar, agora parou, né? Sim, parou. Bom, a gente pode voltar para a apresentação se for necessário, né? Isso mesmo. Então, vamos ler aqui o que já tem no chat. Então, tem uma primeira pergunta, que houve critério para a escolha dos participantes? Será que um participante que fosse músico haveria variação mais acentuada da percepção de ritmos e consequente aumento ou diminuição da sensação de prazer em ouvi-los? Pode repetir, por favor, a pergunta? Ou posso ler? Sim. Está aqui no chat, se quiser abrir, a gente lê juntas. A primeira. Primeira, houve critério para a escolha dos participantes? Sim. Teve um critério. Todos os participantes gostaram da bateria de escola de samba. Então, perguntamos antes, você gosta da bateria de escola de samba e você toca um instrumento para o experimento na ressonância magnética, porque uma pessoa que não gosta da bateria, esse experimento não faz sentido. Então, isso foi o critério principal. Mas só o critério era tocar um instrumento, mas incluímos alguns participantes que não ficaram com tanta experiência e outros que realmente já tocaram o ritmo. E vocês esperaram fazer um grupo controle, assim, de pessoas que gostassem de ouvir a bateria, mas que não tivessem nenhuma experiência em tocar um instrumento? Isso seria ótimo também fazer uma comparação assim, né? No piloto, a gente teve 4 pessoas que não tocaram um instrumento. Mas é uma questão também de capacidade, né? Agora, já a amostra de 21 pessoas na ressonância magnética não é pequena, e ter tipo 40 e um pouco mais complicado de achar, né? Esse estudo está publicado onde, Ana Rosa? O piloto está publicado no SIMCAM, no Simpósio? abstract, né, do SIMCAM,
esse simpósio. E a parte da ressonância magnética funcional, estou ainda trabalhando no revisor. Ok. Então não está publicada ainda. Ainda não, mas Ok. espero que vai ser publicado logo. Eu ia te pedir o link para a gente colocar na descrição do vídeo. Então, quando você tiver, eu coloco. Vamos aqui, temos mais perguntas. Peter está perguntando: fiquei particularmente impressionado com a relação entre autorrelato de respostas emocionais e ativação no córtex cingulado. Pensava que as pessoas não teriam nenhum recurso de avaliar a própria sensação fisiológica minimamente e objetivamente, ainda menos em comparação com outros. Você quer comentar? Então, a gente fez um monte de perguntas, questionários, depois do experimento, né, para ver como eles normalmente escutam uma bateria de escola de samba, né? E depois classificamos, né? Claro, essa amostra de 14 e 7 não é tão comparável, e agora não me lembro. Eu acho que o problema durante a máquina é realmente uma pessoa fica parado e você tem que ouvir uma pessoa que gera groove, e parte do groove é dançar. E isso você não pode, né? Mas eu acho que a gente mediu algumas respostas do sistema autônomo, mas eu acho que não em todos, e não temos uma análise dessas, né? Medimos, mas eu não posso falar dos resultados, porque medimos a condutância da pele. Mas eu acho que o que o Peter está dizendo aqui é que ele ficou impressionado com a habilidade das pessoas fazerem um autorrelato da própria sensação fisiológica. Né? Que as pessoas tivessem essa capacidade de dizer, especialmente com relação ao outro. Acho que é aquele teste do Deep Listener, né? Que ele está se referindo. Esse era como normalmente está medido, né? Em comparação à maioria das pessoas que conhece qual então estão suas respostas, né? E também quais emoções você está normalmente sentindo durante ouvir uma bateria de escola de samba. E também você já experimentou algumas sensações físicas. Isso foi uma escala que eu nunca senti, já senti algumas vezes, senti várias vezes, senti, sempre senti. Desculpa, a câmera do meu computador aqui não funciona, mas quero então complementar que o que me surpreendeu, isso me surpreendeu porque eu sei um pouco de como as pessoas usam escalas psicológicas, ainda mais de autorrelato, não é nada fácil. Aí a pergunta específica era, que você colocou no slide, né? Você sente mais ou menos, na verdade, você sente isso, mais ou menos em comparação com a maioria das pessoas. Se fizesse uma pergunta dessas para mim, eu teria um problemão para responder, porque eu não sei como né, a maioria das pessoas sente isso. Então, não sei, isso me intrigou agora que você falou que houve né, talvez uma mensuração fisiológica, pelo menos de condutância, concomitante. Não sei se é muito interessante para ver se realmente existe. Bom, se não existisse uma correlação entre a sensação de fato e o que a pessoa relata, aí você também não encontraria na ressonância, né? Isso tudo se valida. Então, isso que me impressionou. A escala psicológica já não tem confiabilidade muito alta. A própria ressonância magnética não tem né, tem
assim, reliability, né, de teste, reteste, que não é também 100%, o fato que você encontra uma relação lá deve ser de se verificar que, fundamentalmente, essa relação é muito forte, né? E né, seria interessante levar esse experimento adiante também no campo da fisiologia, então, né, talvez com lutância, mas EMG eu acho que seria mais informativo ainda, talvez bem mais informativo. E, enfim, tem muitas possibilidades a partir daí, né? Sim, concordo, concordo, sim. E a gente usou só essas escalas que foram usadas nesses estudos do Deep Listener que o Judith Becker e também um outro pesquisador mediu desta forma, né? Mas eu concordo que é uma forma talvez um pouco fraco, porque é o sentimento subjetivo, mas fraco quando uma pessoa acha que realmente eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais emoções do que as outras pessoas que conheço, também fala alguma coisa, né? Do que uma pessoa que fala, não me importo tanto. Sim. Mas seria legal ter o subjetivo e objetivo junto. Com certeza. Depois tem uma outra pergunta, mas eu vou deixar para o final, deixa as outras pessoas fazerem as perguntas também. Eu acho que a gente tem mais duas perguntas aqui no chat. Se você quiser olhar e talvez responder na sequência da outra, a primeira é: podemos pensar em implicações para o ensino básico diante dessa pesquisa? E a segunda pergunta da Sara é: Vivaldo perguntou pelo YouTube, aliás, então a pergunta é do Vivaldo. É possível que esta ativação do cérebro na área de afeto e sentimento de pertencimento se dê ao fato da amostra ser composta por pessoas que já fazem parte de agremiações de bateria? Ou você acredita que o samba estimula isso musicalmente? Tenho problemas de entender. Qual delas você quer responder antes? Sobre as implicações para ensino básico, eu nunca pensei. Eu pensei mais, eu sei que tem esses estudos do groove e na reabilitação. Por exemplo, pacientes de Parkinson tem essa rhythmic auditory stimulation, como uma música, eles andam melhor, porque música rítmica estimula o sistema motor, e se você pega uma música do groove, ou com uma boa sincronia, como uma marcação forte, também o jeito de andar muda. Mas isso é uma outra aplicação sobre o que isso poderia significar para o ensino básico. E talvez criar momentos com tarefas simples que um grupo pode tocar junto, no ritmo, porque experimentar a sincronia aumenta esse sentimento de prazer e assim também a motivação de continuar. Então, talvez é muito importante de criar tarefas simples para realmente experimentar a sincronia. Porque quando fica complexa demais, não fica agradável tocar junto. Tá? E a segunda pergunta eu ainda não peguei, não entendo muito bem o português, desculpem. Ok, não, sem problema. No seu estudo, você usou pessoas que já faziam parte, né, das baterias de escola de samba, ou que tinham envolvimento com isso, né? Que tocaram. Então, a pergunta aqui é se é possível que a ativação que você viu, né, no seu estudo se deva justamente por esse envolvimento. Será que se isso fosse feito com outro grupo de pessoas, você acha que teria encontrado a mesma coisa? Obrigada para explicar. Sim, eu acho que realmente, porque tem esses estudos, quando você tem experiência do ação, né?
maior é a atividade motora, né? Isso foi com movimentos simples, como pegar alguma coisa também. Quando você aprendeu a tocar uma melodia no piano e você escuta depois essa melodia de novo, a ativação motora está maior, né? Essa audio-motor coupling, né? E sim, eu acho como nossa amostra está uma amostra de especialistas, essa mirroring, né? Essa coativação de audiomotor coactivation foi maior. A gente não tem uma comparação com uma amostra de non-musicians. Mika, você quer fazer a sua pergunta para finalizar? A gente já passou aqui do horário. Não necessariamente para finalizar, mas eu estava perguntando se tem uma coisa especial em samba enredo que faz com que qualquer coisa que você encontra lá é mais forte, seja mais forte do que em outros gêneros. Que você começou, né, na introdução, você mencionou estudos que trabalham, que fizeram até comparação, né, com outros gêneros. O que será que é? Assim, será que é a caixa especificamente que você manipulou mais, né? Não sei, mas assim, também não sei tudo de música, mas me parece em comparação com outros tipos de música que são, né, que tem um componente importante de dança, que a caixa é o mais rápido que você pode chegar. Assim, eu não sei nem quantas batidas por segundo que temos aqui, uns 8 ou mais, ou 16. Eu sei que tem, né, trechos musicais, né, na música erudita, outros tipos de música, onde isso pode até ser mais rápido, mas não o tempo todo, e não com tanta regularidade. Então, será que tem lá uma chave para explicar por que isso é tão forte no caso do samba? Eu só posso relatar o que o Guy Madison falou, né? Porque eu acho bem legal esse estudo, porque eles analisaram também as características, e acho que o samba tem essa marcação forte, o beat salience, e também o que está acontecendo dentro dessa marcação é bem interessante, né? É quase um polyrhythm, polirrítmica, mas a marcação fica bem forte, porque isso é necessário para pegar facilmente o movimento. E a outra coisa faz a música mais interessante, né, que estimula vários movimentos. Eu acho que do grupo lá na Bélgica tem também estudos com samba e movimento, e como o samba tem essas batidas entre a marcação, estimula movimento nos outros partes do corpo, né? Como tem o movimento como os pés da marcação, e o ombro faz uma coisa diferente nesses eventos entre a marcação. Deu para entender? Sim, então pode ter até alguma relação com biomecânica, né, para esse lado. Não, muito interessante. Eu fiquei muito curiosa para ver esse estudo, porque eu não conhecia. E me chamou a atenção também essa questão, né, do que no samba exatamente que pode suscitar esse desejo, né, incontrolável de movimento. E achei muito interessante destacar essa questão da beat salience e de tudo isso que está acontecendo entre uma beat e outra, né? Que você... densidade musical, densidade rítmica, é assim que você chama. Densidade rítmica, isso. Enfim, fiquei muito curiosa. Mas muito legal. Muito obrigada, Ana Rosa, pela presença, pela sua apresentação. Obrigada pela presença de todos que acompanharam a palestra hoje. Já deixo o convite aqui para todos para a próxima palestra. Obrigada, Ana Rosa.
Obrigada a vocês e obrigada à paciência de Imagina, ouvir desse jeito. prazer. Obrigada.